Fala galera, tudo beleza? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, que é o Galaxy Tape Echo da UAD, tá? Só te contextualizando, há um tempo atrás a UAD lançou um plugin gratuito, o LA2A, e junto com esse compressor gratuito da UAD, algumas companhias deram a possibilidade de uma promoção de a gente pegar 11 plugins da UAD com um valor bem reduzido, $49 se não me engano. A princípio a promoção iria até dia 31 de outubro de 2023, mas eu acredito que essa promoção se estendeu um pouco. Eu faço esse vídeo agora em novembro de 2023 e até o momento a promoção ainda está ativa. Eu não sei até quando vai essa promoção, mas se você garantiu esse pacotão, eu tô fazendo uma série aqui com todos os plugins que vem dentro desse pacote da UAD para tentar facilitar aí o seu uso, como é que você pode utilizar, como eles funcionam, beleza? Então, basicamente, agora que você já está contextualizado, hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, mas antes de a gente falar sobre esse cara, deixa seu like, beleza? Compartilha com os amigos, ativa o sininho da notificação para que o YouTube entregue meu vídeo para você. Se inscreve no canal, pessoal, beleza? É super importante pro meu trabalho aqui, a continuação dele, que vocês se inscrevam no canal. Quase 50% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não se inscrevem, então se inscreve no canal, beleza? Deixa o like, ativa as notificações e vamos falar um pouquinho sobre esse cara. Bom, em meados de 73, a Roland lançou um equipamento físico mesmo, analógico, chamado RE201 Space Echo. Esse equipamento, ele trazia as características de um delay de fita, tá? E uma reverberação de mola, ou Spring Reverb, como você quiser chamar. Esse cara ficou super famoso com a característica sonora dele, por exemplo, no som do Pink Floyd, no som do David Bowie, em várias outras pegadas também, como, por exemplo, muita coisa do reggae, usava muito esse cara aqui, então ele tem um som muito característico para nossa audição, que a gente já tá acostumado a ouvir esse tape de eco aí, que esse cara ficou muito famoso por vários artistas na época utilizar esse cara aqui como delays e reverberações principais para determinados elementos na mixagem ou na produção musical. E a UAD, não só a UAD, tem outras empresas que também fazem a emulação desse cara, emulou o circuito desse delay e desse reverb e trouxe agora a possibilidade da gente poder usar isso no âmbito digital. Claro que com algumas melhorias que a gente vai tratar aqui no meio do caminho, porque o hardware tinha várias imperfeições, como ruídos, por exemplo, coisa que a gente não encontra nessa emulação da UAD. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui o suficiente para você sair operando, saber, entendendo como que essa ferramenta funciona e já tacar a pau aí na sua mixagem, tá? Mas é claro que aqui no YouTube eu não consigo entrar tão a fundo nas funcionalidades de como eu gostaria, para que vocês entendam a fundo mesmo a funcionalidade desse cara. E é por isso que eu ofereço o meu curso de mixagem, sua Mix Sem Segredo. Com certeza lá dentro do curso eu vou falar muito mais a fundo sobre esse cara, sobre as tipologias, a origem, como você pode utilizar em upgrades no curso. Então, todos os meus cursos estão na Black Friday até o dia 30 de novembro de 2023, então é o valor mais barato do ano. Aproveita essa oportunidade porque com certeza não vai ter outra possibilidade de você pagar tão barato pelos cursos. Eles já estão muito baratos perto do que eu ofereço lá dentro e eu tô fazendo essa promoção de fim de ano da Black Friday porque algumas pessoas me pediram. Então, com certeza, a hora de você adquirir qualquer curso aqui do portal Sua Música Sem Segredo é agora, beleza? Quando você chegar lá do outro lado da plataforma, você não vai entender nada como que você conseguiu tantas informações com um valor tão abaixo do mercado. Então, com certeza vale a pena. A hora de você adquirir, recomendo muito o curso de mixagem, o curso Studio One, vários outros cursos que tem aqui no portal, com o valor mais barato do ano, tá? Então, até dia 30 de novembro, aproveita a promoção, beleza? Porque vai vir vários upgrades, várias aulas novas lá dentro do curso e vai ser impossível fazer por esse valor tão baixo para que eu possa comprar a comida dos cachorros aqui, como eu costumo falar, beleza? Então, basicamente é isso. Lá dentro do curso de mixagem você vai ter muito mais informações. Te aguardo lá do outro lado, beleza? Mas vamos lá então, vamos falar o básico de usabilidade de como você pode utilizar esse cara aqui, tá? O que acontece? A princípio você precisa entender se você vai usar esse cara como uma mandada auxiliar ou como insert no canal, porque esse botãozinho aqui, ó, o Wet Solo, ele vai comandar como você vai utilizar esse cara, tá? Eu vou pegar meu fone aqui e a gente já vai entender um pouquinho melhor. Bom, eu tô com ele insertado em um auxiliar, ou seja, eu tô mandando o sinal para ele, beleza? Mas eu tô solado só o sinal do delay. Se eu deixar aqui em off, eu tenho o sinal limpo também para eu mesclar com o sinal do delay, tá? Então,
característica dele em off seria apropriado para você utilizar ele no insert. Dessa forma você vai ter o som limpo, sem passar pelo circuito dele, e você também vai ter o som já processado. Se você deixar isso em on, ele vai desconsiderar todo o som limpo, que é perfeito para você trabalhar como mandada, porque você, quando manda o seu sinal para algum lugar, você já quer usar aquele sinal totalmente molhado do efeito, vamos dizer assim, para você poder fazer o blend, tá? Então, se você for usar insertado, você deixa isso em off, tá? Se você for usar como mandada, deixa isso em on, que ele vai desligar o processamento real dele, tá? Caso contrário, você vai ter o processamento do seu canal original, chegando nele você tem mais um pouquinho do canal original e a mescla do efeito. Isso daí pode trazer problemas de fase, pode trazer várias consequências e efeitos colaterais. Então, certifica isso, é a primeira coisa que você precisa saber desse cara. Segunda coisa é o volume de input, tá? Então, quanto mais input você coloca para dentro desse cara, como ele tá emulando o delay de fita, quanto mais input, quanto mais sinal você coloca para dentro desse cara, mais ele vai distorcer, mais ele vai saturar e ele vai avisar com esse peak level aqui, ó, tá? Então eu vou colocar aqui bastante input e descer um pouco aqui o output pra gente não perder a estrutura de ganho, e vamos ouvir como que fica distorcido um pouquinho esse sinal de delay. We are one, yeah, we hear the call. Shift our shape, shadows dance on the wall. Ok? Se você quiser uma coisa mais limpa, você deixa menos sinal de entrada e compensa na saída. We are one, yeah, we hear the call. Isso é super importante e a maioria das pessoas não falam, mas para a estrutura de ganho, dependendo do sinal que você entra em alguns processadores de efeito também, vai te trazer características diferentes. Isso é ouro, tá? Muita gente não fala sobre compressores e etc, mas a sua estrutura de ganho precisa estar completamente no jeito, em cima, você precisa conhecer os seus processadores, tá? Mas isso é só um parênteses aqui. Vamos focar aqui, a gente tem controle de saída, tá? Que é o controle depois do processamento, a gente pode dar mais output, que seria o volume, tá? Ele vai trabalhar em cerca de menos 20 ou mais 20 dBs. Então, quando você coloca ele aqui no mínimo, você ainda escuta alguma coisinha no fundo. Por quê? Porque ele tá abaixando só 20 dBs, tá? Ele não tá abaixando todo o seu sinal completamente, beleza? Essa parte de input é interessante porque no hardware original você tinha impedâncias diferentes no input. Você tinha o mic level e você tinha o instrument level para você poder entrar com impedâncias diferentes. Aqui a UAD colocou tudo como input volume, porque faz todo sentido. A gente já tá no âmbito digital, quando a gente chega nesse plugin, não faz sentido a gente trabalhar com impedâncias, porque a gente não tá com hardware físico para poder fazer a digitalização e todo o processo que eu explico no meu curso de mixagem, tá bom? Então, basicamente, a gente teve só um botão de input e um botão de output, e é isso que a gente precisa entender nessa altura do campeonato aqui, tá? Seguindo aqui, então, a gente tem um controle de power, que a gente liga ou desliga o processador por aqui, tá? Se a gente quiser, e a gente tem algumas pré-definições, vamos dizer assim, de delays, de reverb e da combinação dos dois, tá? Então você pode entender esse switch aqui, ó, que a gente vai passando de 1 até 11, e a gente pode colocar ele também aqui embaixo, ó, em reverb, somente reverb, onde você pode fazer combinações. O que acontece? A gente tem, que nem eu falei, não vai dar para explanar tudo aqui, mas você vai entender. A gente tem um cabeçote da fita de gravação e de reprodução, tá? Dependendo da distância que esses caras estão e da rotação da fita, quando a reprodução reproduz o sinal da gravação aqui do cabeçote de gravação, ele reproduz com um atraso, ou seja, com um delay. E dependendo da rotação da fita, se ela está mais rápida ou se ela está mais devagar, esse delay vai se prolongar ou ele vai se estreitar, vai ser mais rápido ou vai ser mais lento, tá? Então, aqui a gente trabalha com 3 cabeçotes de reprodução, a gente tem 3 tipos de cabeçote de reprodução. Então, a gente pode selecionar o que está mais perto do cabeçote de gravação. Se ele está mais perto, ele tende ao sinal chegar mais rápido e ele repetir mais rápido também. Então, a gente tem uma repetição mais rápida. O segundo cabeçote, a gente tem uma reprodução um pouco mediana, mas a gente consegue um delay com um delay time. Eu já falei sobre isso aqui no canal, nos vídeos de delay, tá bom? Vou deixar os materiais complementares aqui na descrição. O delay time manda o sinal para o delay line e ele volta como feedback de uma forma mais atrasada. Então você consegue ter um feedback um pouco mais lento. E o cabeçote 3, que ele vai ser ainda um pouco mais lento, tá? E o que acontece aqui? Quando você tá no 1 aqui, você tá usando o cabeçote
1, que é o cabeçote que está mais próximo do cabeçote de gravação. Então, automaticamente, quando a fita está girando ali numa certa velocidade, essa informação ela é gravada e ela é reproduzida com um atraso. Esse atraso a gente consegue ver aqui, ó, tá vendo? Read, o cabeçote 1, cabeçote 2 e cabeçote 3, que é o que eu acabei de falar para vocês. Aqui, quando a gente coloca nenhum, ele tá mostrando pra gente que esse atraso da reprodução, do primeiro cabeçote de reprodução, vai ser de 177 milissegundos aproximadamente, tá? Então, você tem um delay super rápido, né? Porque é o primeiro cabeçote ali. Lembrando, pessoal, isso tudo eu explano muito mais a fundo dentro do meu curso de mixagem. Aqui eu preciso passar por cima, porque senão o vídeo fica muito grande, tá? Vamos ouvir como é que isso soa. We are one, yeah, we hear the call, shift our shapes. We are one. Então você percebe que a gente tem uma repetição, né, de 177 mais ou menos milissegundos. A gente tem o controle de feedback. Se você já sabe mexer num delay, você não vai ter problemas com isso. Se você não sabe, eu vou deixar 2 vídeos aqui embaixo na descrição, onde eu explico como é que funciona essa questão de delay time, delay line, como é que funciona essa questão de feedback, tá? Isso tudo eu expliquei no canal. Vou deixar aqui embaixo no vídeo para você e também no final do vídeo eu deixo no card para você poder dar uma sacada como é que isso funciona um pouco mais na parte teórica. Aqui eu aumentei o feedback, a gente consegue perceber qual que é o tempo de repetição que tá rolando do primeiro cabeçote, ó. Ok? A gente ainda consegue fazer com que essa rotação da fita, ela fique um pouco mais devagar ou ela fique um pouco mais rápida. Quanto mais rápida a informação da gravação para o cabeçote de reprodução. Ou seja, quanto mais rápido ela roda, mais rápido é meu feedback, que é esse cara aqui, certo? Quanto mais lento ela roda, mais lento é meu feedback, beleza? E só que como eu tô falando do cabeçote 1, a distância física é a mesma, então ele é limitado. Essa questão de tempo de feedback dele, ele não consegue fazer tão devagar assim, porque quanto mais próximo ele tá do cabeçote de gravação, mais ele vai ser rápido, não vai ter muito como fazer pela própria física. Se os cabeçotes, quanto mais longe é do cabeçote de gravação, mais demorado é esse feedback para ele voltar para o sinal da entrada, tudo bem? Então é uma coisa física e como ele está emulando uma fita, um hardware, ele emulou certinho isso, tá? A gente consegue mexer um pouquinho na velocidade dele por aqui, ó, através desse echo rate. Então a gente tem como colocar até 69 milissegundos, que é uma coisa super rápida, e nesse primeiro cabeçote a gente consegue chegar até em 177 milissegundos, que é bem rápido ainda, tá? Vamos mexer aqui um pouquinho. We are one, yeah, we hear the call, shift our shape. Então aqui a gente tem uma repetição bem rápida, tá? E quando você mexe aqui, ele começa a fazer aquele efeito, né? Quando você tá na fita, né? De acordo com que ela tá rodando mais rápido, e você começa a parar ela começa a fazer aquele barulho assim, né? Que ela a fita andando mais rápido e você mexendo para ela andar um pouco mais devagar. Isso também é reproduzido por aqui, tá? Então a gente tem esse efeito da fita se mexendo e voltando, o que é bem legal para nossa criatividade. Bom, esse é o primeiro cabeçote, a gente tem como selecionar para que ele faça o segundo cabeçote. Vai funcionar da mesma forma, mas como o segundo cabeçote de reprodução está mais longe do cabeçote de gravação, automaticamente o feedback e o delay ele é um pouco mais lento. Então, se você quiser uma coisa mais lenta, você pode usar o cabeçote 2 aqui, tá? E esse cara, ele já vai ali, ó, de 131 milissegundos até 336 milissegundos, ou seja, você já consegue fazer um feedback muito mais demorado aqui nesse caso, tá? Vamos ouvir. We are one, yeah, we hear the call, shift up. Ok? Então você também tem como utilizar o terceiro cabeçote, que aí ele é mais lento ainda, porque ele está mais longe do cabeçote de gravação, e aí você consegue de 189 milissegundos até 487 milissegundos, que já é uma coisa bem mais lenta. We are one. Então, se você está procurando uma repetição do feedback um pouco mais lento, você vai para o terceiro cabeçote. Se é uma coisa bem mais slapback delay,
você vem para o primeiro cabeçote aqui, tá? Então são 3 cabeçotes, e a partir dessa combinação do quarto cabeçote, ele combina o cabeçote 2 com o cabeçote 3. Então ele tem uma repetição um pouco ali de 336 milissegundos, combinada com uma repetição de 487 milissegundos, e aí você tem várias repetições e começa a ficar meio difuso a coisa, e você pode ajeitar isso por aqui, olha só, de acordo com o que você mexe nos 2 cabeçotes ao mesmo tempo aqui, ó. We are one, yeah, we hear the call. E aí é legal que você começa a ter interação de fase entre as repetições, e isso pode ser usado de forma bem criativa, tá? Então basicamente é isso, você tem 3 cabeçotes que vão fazer esse delay para você. Fora isso, você tem também a possibilidade de trabalhar com a Spring Reverb. Se você deixar aqui embaixo, ó, é só a reverberação, tá? De uma reverberação de mola, igual a gente acha nas caixas de amplificador de guitarra, por exemplo. A gente tem reverb de mola lá também, e a gente pode utilizar através desse cara aqui, ó. A gente tem como colocar o volume do reverb aqui, ó. Então, se eu deixar ele aqui embaixo só falando do reverb, eu não tenho a consideração de repetição, eu só tenho o Spring Reverb aqui, ó. E é legal porque no hardware muitas pessoas não conseguiam usar muito bem esse Spring Reverb porque vinha muito chiado, tá? O hardware ele tem muito chiado e a UAD não colocou esse chiado aqui para deixar a gente ficar um pouco mais flexível, vamos dizer assim. Então você tem como colocar o volume desse reverb por aqui, por esse knob, e você tem como colocar o panorama desse reverb, se é um pouco para a esquerda ou se é um pouco para a direita, tá? Você também consegue mexer no volume do eco separadamente. Por quê? Porque a partir do 5 aqui, a gente combina o primeiro cabeçote de delay juntamente com o reverb. Os 4 primeiros é só delay. Do 5 até o 11, a gente tem a combinação dos cabeçotes com a reverberação Spring. Então, a gente começa a processar como se fosse 2 processadores, um delay e um reverb, tá? Isso aumenta um pouquinho mais do seu CPU do que você usar só os delays aqui, beleza? Mas, basicamente, é assim que ele vai soar. E aí, você vai colocar a quantidade de reverb que você quer aqui no seu delay. Nota que aqui em 5 você está usando o primeiro cabeçote exatamente como se você estivesse em 1, só que aqui você tem a possibilidade de combinar esse Spring Reverb junto. Beleza? E aí você consegue fazer um blend de quanto reverb você quer e de quanto eco você quer através desse volume aqui, ó. Isso é interessante que você pode jogar, por exemplo, o delay para um lado, por exemplo, e o reverb do outro. E aí a gente tem um efeito estéreo. Beleza? Então, isso tudo são estratégias que você pode deixar bem claro aqui para o ouvinte ouvir, se você quiser uma coisa mais artística, né? Então, isso é bem legal. A partir do 6 aqui, ó, eu tenho o cabeçote 2 combinado com Spring, e o 7 eu tenho o cabeçote 3 combinado com Spring. Lembrando que os cabeçotes diferentes vão te dar possibilidades de feedbacks mais lentos ou mais rápidos, tá? Aqui no 8 você tem combinação do cabeçote 1 e 2 junto com o reverb. No 9 é o 2 e o 3 junto com o reverb. E no 10 é o 1 e o 3 junto com o reverb. Se a gente vem no 11, são os 3 cabeçotes somados com o reverb que você pode comandar por aqui. Então isso te dá uma possibilidade incrível para ser criativo. Tá? Aqui a gente tem um controle de feedback, aqui o rate eu já falei para vocês que ele vai mexer um pouquinho na velocidade, tá? Dessa repetição. Aqui no caso eu estou selecionando os 3 cabeçotes, então ele mexe os 3 de uma vez, eu não tenho como mexer isso separado, a não ser que eu venha e escolha um que seja só o cabeçote 3 aqui, por exemplo, tá? A gente tem um controle de equalização, uma pequena equalização, que é o treble. Você pode pensar como se for um shelf nos agudos, onde ele vai colocar mais altas frequências e vai tirar mais altas frequências, e também no bass, onde ele vai tirar mais baixas frequências ou colocar mais baixas frequências, tá bom? Então ele vai soar mais ou menos assim, ó. We are one, yeah, we hear the call. Shift our shape, shadows dance on the wall. Bodies warm though the night is cold.
Então você consegue automaticamente equalizar, pensar numa equalização da sua repetição, tá? Então basicamente é assim que ele vai funcionar e você tem que ser criativo para saber qual que é a melhor repetição de eco junto com o seu spring e reverb que você coloca aqui para ser bem criativo. Aqui embaixo em input send você tem a ligação do sinal que vai para o seu eco, tá? Então se por exemplo eu estou aqui selecionado só o meu delay, se eu colocar em multi eu não vou ter sinal nenhum, porque nenhum sinal vai para o meu delay aqui. Ele só vai funcionar se eu tiver o reverb funciona. Esse botãozinho ele era muito usado no hardware para fazer automações de quando você queria delay ou quando você queria só o reverb, e aí você fazia automações. Aqui no seu DAW você também pode automar se você quiser fazer dessa forma, tá? Então basicamente é isso, ó. Vou deixar aqui, ó, o delay junto com o reverb, colocar um pouquinho de reverb, você vai notar que o delay vai sumir quando eu colocar em multi, ó. We are one, yeah, we hear the call. Então, quando eu deixo aqui em eco, eu tenho o delay, tá? Quando eu deixo em mute, eu só tenho o reverb, tá? Aqui a gente já falou que são os cabeçotes, beleza? Que a gente tem como especificar em milissegundos. A gente também pode colocar isso sincado com a nossa DAW. Quando eu coloco aqui em on, ele vai colocar... Se eu vir aqui, pelo menos, para o primeiro cabeçote, por exemplo, nota que quando a gente está em milissegundos, o mínimo que ele faz é de 69 milissegundos, tá? Quando eu venho aqui e coloco sincado com a minha DAW, se eu venho aqui para uma configuração abaixo do que ele consegue fazer, ele vai ficar piscando, ele vai ficar falando, olha, você está querendo que eu faça um tempo de cocheia, aqui no caso, mas esse cabeçote é impossível fazer o tempo de cocheia, eu só consigo fazer menos do que isso. Então ele vai ficar piscando que ele não consegue. Se a gente vir aqui para o próximo, aí a gente tem um 16avos aqui D. O que significa isso? Que eu estou num tempo de semicocheia dotted, no caso, pontuado. Então ele consegue fazer. Aqui eu estou em tempo de cocheia tercinada, tá? Esse Tzinho significa tercinado. Então a semicocheia normal. Aqui a gente tem, e assim sucessivamente, a gente tem a fusa pontuada, tá vendo? A gente tem a semicocheia tercinada, e aí a gente vai conseguindo entender. Se eu for muito para cima lá, o tempo de semifusa, ele não consegue reproduzir, é muito rápido para ele, então ele fica piscando aqui. Essa lógica vai funcionar para todos os outros módulos, tá? Quando você coloca aqui na combinação de módulo, às vezes ele fica com maisinho ou menusinho. Muitas vezes você vai se deparar que essa repetição dele, por mais que ele esteja linkado com a sua DAW, ele não consegue fazer exatamente ali um tempo de cocheia. Então ele vai ficar mais 1.8, que significa mais ou menos o tempo da cocheia. Ele vai ficar um pouquinho mais rápido ainda com o tempo da cocheia, porque a gente está falando de uma fita que ela não tem essa precisão que a gente tem no digital, beleza? Então, basicamente, isso é que deixa a coisa musical, e é bem legal, tá? Então, você consegue trabalhar tanto em milissegundos quanto sincado com a sua DAW, beleza? Aqui você pode selecionar também se você quer a fita nova, fita mais velha ou a fita, sei lá, mais natural possível, tá? Com esses 3 suítes aqui, ó. Fita nova, a fita usada, mas não tão nova e nem tão velha, e a fita old, ou seja, a fita mais velha. Isso eu já falei sobre isso no vídeo que eu falei do delay réplica, que eu também vou deixar aqui embaixo do vídeo para material complementar. Quanto mais velha a fita vai ficando, mais agudos você vai perdendo, isso é bem musical. Se você quiser uma fidelidade muito grande, a fita tem que ser nova, com uma alta rotação, então isso tudo altera o timbre do seu delay aqui, olha só. We are one, yeah, we hear the call. Shift our shape, shadows dance on the wall. Bodies won't move. Nota quando eu coloco em new, é muito diferente a sonoridade quando eu coloco em old. Fica muito mais fechado, sem brilhos em old, o que é bastante musical na minha opinião, tá? Então você pode selecionar como esse delay, como essa fita é nesse delay que a gente tem de emulação aqui. A gente tem esse botão aqui, ó, Splice. O que acontece? Na gravação a gente tem um ponto, quando ela chega aqui no cabeçote de reprodução a gente tem outro ponto, e ela precisa dar esse loop, né? Essa fita para dar esse loop, ela precisa ter uma emenda para que ela fique se repetindo, e aqui a gente consegue definir exatamente aonde que é essa emenda. Quando a gente aperta esse botãozinho, esse sweep, ele já volta automaticamente
Porque quanto mais velha a fita esse ponto de emenda, quando passa no cabeçote de reprodução, ele deixa artefatos. Tanto uma sensação de desafinando, uma engasgada. Então, se você está aqui em Old, por exemplo, e você ativa esse sweep, que você pode usar como automação através da sua DAW, ele não vai dar esse efeito colateral exatamente na hora, porque é como se você estivesse passando, colocando essa emenda no cabeçote de gravação, tá? E aí ele leva um tempo para passar no cabeçote de reprodução. E quando ele passa no cabeçote de reprodução, essa emenda deixa um certo artefato, uma engasgada. Olha só, pra gente entender melhor, deixa eu colocar aqui, ó, um feedback um pouquinho maior, deixar um pouquinho mais lento aqui. We are one, yeah, we hear the call. Shift our shape, shadows dance on the wall. Então você sente uma engasgada assim e a fita volta. E exatamente isso, você está colocando a emenda da fita para passar na reprodução ali, exatamente nesse período que você aperta esse sweep aqui, esse botãozinho. Coisa que acontece bem menos se a fita estiver nova, por exemplo, olha só. We are one, yeah, we hear the call. Shift our shape, shadows dance on the wall. Praticamente você não percebe, porque a fita está completamente nova, você não tem essa imperfeição. Então, é muita emulação do hardware que acontecia exatamente isso na prática. Vamos ver aqui de novo com a fita velha, olha só. We are one, yeah, we hear the call. Shift our shape, shadows dance on the wall. Então você tem essa imperfeição, tá? E o AD emulou isso perfeitamente aqui, tá? Basicamente são esses os controles. Agora a questão criativa. Claro que tem muito mais coisas para falar sobre o conceito desse cara, a parte do hardware e tal, mas isso tudo eu vou fazer uma aula complementar pro curso Sua Mix Sem Segredo, tá? Então não perde tempo. Até o dia 30 de novembro de 2023, o valor mais baixo do ano sobre meus cursos de mixagem, de Studio One, cursos de Isotope Ozone. Todos os cursos você encontra aqui embaixo com desconto da Black Friday, tá bom? Não perde tempo. Se você estivesse perguntando, Kleber, eu não tenho esse plugin da UAD e tal, eu tenho o pacotão da IK Multimídia e tal, a IK Multimídia também emulou esse cara, tá? Então ele tá exatamente aqui, ó. Provavelmente você pode ter esse cara aqui da IK Multimídia, que é exatamente o mesmo conceito que eu falei para vocês. Estão emulando o mesmo hardware, tá? Basicamente você pode entender da mesma forma, só que esse cara aqui eu vou falar dentro do meu curso completo de mixagem, não vai dar tempo de falar aqui no vídeo do YouTube, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui que a gente consegue fazer de configuração aqui, ó. Vou mexer bem bruscamente aqui pra gente ver o que a gente pode fazer. Como eu tô na mandada, eu vou deixar isso em on, tá? Vamos ligar aqui tudo pra gente ver que aonde que a gente chega de um jeito bem abrupto. Shift our shape, shadows dance on the wall. Bodies warm though the night is cold. When we run, we're invincible. In the darkness, I always know we will let go. Bem legal, né? Basicamente é isso, pessoal. Se quiser realmente aprender sobre áudio, vídeos novos aqui no canal, toda terça e sexta às 18 horas, tá bom? Então, basicamente é isso. Te vejo na próxima. Deus abençoe.